que as pessoas têm medo da taxa de juros da poupança? Nesse vídeo aqui, eu vou explicar o que aconteceu, por que as pessoas ficaram com medo dessa taxa de juros, que hoje é a melhor que a gente tem no mercado imobiliário. Não tem nada igual essa taxa aqui, e eu posso provar com o vídeo de hoje. Então, já aproveita para curtir esse vídeo, alavancar ele, chegar em mais pessoas para eu poder te mostrar por que essas pessoas ficaram com medo da taxa. Primeiro, a gente tem que entender que essa taxa da poupança, ela é uma taxa pós-fixada. O que significa isso? Que é uma taxa de juros que ela é variável. Porém, não se engane, tem muita gente que acha que as taxas de juros, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, são pré-fixadas. O que é isso? Que não tem alteração. Mas tem sim, são pós-fixadas pela TR, a gente tem variação da TR. E, como eu já fiz numa aula anterior, se tu não viu, tu vai voltar e vai ver a aula anterior da poupança mostrando por que ela é mais barata, por que a taxa de juros da poupança ela é mais em conta. Mas aqui eu quero provar o porquê que as pessoas ficaram com medo. Porque a taxa pós-fixada, ela tem um problema. Qual que é o problema da taxa pós-fixada? É ter um indexador. E o que é o indexador? É o que corrige a taxa que suba muito, né? Esse é o grande problema, o indexador que suba. Se o indexador subir demais, a taxa de juros vai subir e o cliente vai pagar mais caro. E aí, nesse momento, é onde a gente pode ter problema. É quando tu levar o teu cliente para uma operação dessa, sobe a taxa, dispara, o que ele vai fazer? Ele vai reclamar de ti, ele vai falar mal de ti para as outras pessoas e tu vai perder cliente. E o que eu quero aqui é o contrário. Meus alunos queridos, eles fazem negócio para ganhar clientes, para ganhar indicação, e eu posso provar que a taxa de juros da poupança hoje está nesse caminho de ganhar indicações, te mostrando esse motivo, porque que ela é segura. Vem comigo então para entender. A gente tem hoje aqui que os indexadores, a gente está falando da poupança e está falando da TR. Só que o que aconteceu num cenário não muito distante? A gente teve dois indexadores que deram muito problema. O primeiro, e aí talvez o seu cliente esteja até confundindo com esse aqui. O primeiro foi o IPCA e o segundo, ele foi também o da poupança. Nossa, Murilo, mas tu acabou de me dizer que a poupança é bom. Como que tá me dizendo que a gente teve problema no indexador da poupança? Calma, vou explicar para vocês. É porque foram feitas operações do indexador da poupança em outro momento, num momento que estava ruim, assim como o IPCA. IPCA, eu, Murilo, não costumo indicar, nem agora. Mas por quê? Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Tempo atrás, né, ali por 2020, veio, né, uma ideia que falaram o seguinte: olha só, era uma época que o banco estava tentando fomentar os créditos e falaram o seguinte: vamos fazer uma operação diferente? O banco emprestava naquela época, vou chutar aqui, tá? Mas era mais ou menos aí 9% mais TR, tá? Mais ou menos isso. Era entre 8% e 9%. Digamos que era 9% mais TR. E o que o banco falou? O banco falou assim: olha só, quem sabe a gente faz diferente, né? Em vez de emprestar a 9% mais TR, vamos fazer o seguinte: imagina só, se eu empresto para vocês com uma taxa de juros mais barata. Vocês não querem pegar uns juros, por exemplo, de 3%? E não quer pegar um juros de 3%? E foi o que o banco ofereceu. Ele falou: olha só, em vez de tu pagar aqui 9%, eu vou te fazer diferente. Eu vou te oferecer uma taxa bem barata, de 3%. Porém, eu tiro o indexador da TR e eu coloco o indexador aqui do IPCA. E aí, qual que era a intenção desse produto, tá? Aqui a gente tinha taxas até de 8% naquela época, se fosse um relacionamento e tudo mais. Mas vamos trabalhar com 9%. O que era isso aqui? O IPCA, pessoal, nada mais é do que a inflação, tá? Inflação. E aí o governo dizia o seguinte, né? O governo não, os bancos, né? Olha, eu te empresto uma taxa mais barata. Se a inflação for alta, todo mundo perde. Se a inflação for baixa, todo mundo ganha. Por quê? Porque se a inflação é baixa, tá todo mundo bem. Se a inflação for, por exemplo, 2%,
a gente vai ter 3 mais 2, 5. Ok, uma taxa bem barata, né? Razoável. A inflação estava beirando bater 4% naquela época. E aí, esse era o objetivo, né? Então, olha só, em vez de te emprestar 9, eu vou te emprestar a 3 mais inflação, que, se for 4 que a gente está esperando, vai dar 7% ao ano. Isso aqui é a taxa de Minha Casa Minha Vida, pessoal. E aí, o governo, junto com os bancos, fizeram essa taxa do IPCA. Hoje até ela não está mais operando em algumas operações aí, vários bancos largaram essa taxa, alguns mantêm ainda, tá? Então tem banco oferecendo IPCA. O que foi o problema? Né? No próximo ano, foi bem quando apareceu lá a pandemia. E na pandemia, a gente teve uma inflação, sabe de quanto, pessoal? De 10%. Mais de 10%. Então, essa inflação chegou, se não me engano, a 12%, quase 12% na pandemia. Depois vocês podem pegar os dados aí. O que aconteceu? Tudo isso aqui de inflação. Então, a taxa de juros, que era para ser 7% ao ano, na verdade, foi mais de 13%. Se não me engano, foi 12% aqui, bateu quase mais de 15%, digamos. O que aconteceu com isso aqui? As pessoas que pegaram dinheiro nessa época emprestado, o indexador, ele corrige o saldo devedor. Então, além da parcela subir, a dívida subiu. E todos esses clientes que fizeram nessa época, ninguém gosta de ver sua dívida subindo. Eu mesmo tive clientes que pegaram lá 500 mil reais, foram quitar um ano depois e devia 560 mil reais. Quem é em sã consciência, que faz um financiamento, paga as parcelas durante um ano, deve mais e vai gostar? Ninguém. Então, o IPCA foi uma operação que ninguém mais, todo mundo que fez se arrependeu, não gostaram e tudo mais. Porém, essa taxa da poupança, ela também teve um probleminha no passado. Apesar de ela ter vindo para solucionar o IPCA. A taxa da poupança, ela veio para solucionar o IPCA. Presta atenção, qual foi a ideia da taxa da poupança? E teve um banco azulzinho aí, privado, que foi o precursor da taxa da poupança. Eles falaram o seguinte, olha só, vamos fazer diferente. O IPCA não deu bom, né? Mas e se eu te emprestasse a 3%? E nessa época, a Selic era bem baixinha, estava em 2% a taxa Selic. Coisa linda, saudades. Saudades Selic em 2%. Selic em 2%. Eles falam o seguinte, olha só, o IPCA a gente sabe que deu ruim, inflação sobe e a gente não tem como controlar, né? Depende de governo e tudo mais. E se eu te entregasse 3% mais poupança? Porque o IPCA pode bater 12, como bateu, pode bater 10, pode bater 8, mas a poupança, ela tem um limite. Tem uma regra da poupança que diz que ela nunca vai poder passar de 6,17%, que é o teto que a gente está hoje. Então, o que ele dizia? Olha só, eu te empresto a 3, mais 6,17%. O máximo que a gente vai chegar é em 9,17%. Isso aqui, pessoal, hoje a gente está trabalhando com taxa aí de 11,5%, 12%, dependendo do banco. Isso aqui é uma taxa super atrativa. E seguinte, não tem mais risco, ela não passa disso. E olha só, isso aqui se tudo der errado, porque naquela época que estava 2%, sabe quanto que era a taxa da poupança? Era muito mais barata. Por quê? Selic em 2%, e a poupança ela é 70% da Selic, até chegar no 6,17%. Então, naquela época, a poupança, quando eles ofertaram, era 1,4%. Então, a gente tinha 3 mais 1,4%. A taxa que esse banco estava ofertando naquela época no SBPE era isso aqui mesmo, 4,4%. 3 mais 1,4%. Isso aqui. Isso é a taxa mais baixa do Minha Casa Minha Vida hoje. Ou seja, era uma taxa muito boa. Qual que são os dois pontos de atenção? A poupança, como eu falei para vocês em outro vídeo aqui no YouTube, ela também tem TR. Então é 4,4% mais TR. Beleza. A TR naquela época estava zerada. O que é o grande problema? O grande problema é que a Selic ela estava em 2%. E a Selic começou a fazer o quê? Um gráfico aqui. A Selic que estava em 2%, ela chegou e subiu para
14, né? Ao longo do tempo. Foi subindo, subindo, subindo. O que aconteceu com isso aqui? Aquela taxa que era 4,4%, ela simplesmente saiu de 4,4% e foi para aqueles 3 mais 6,17%, que era o limite. Lembra que eu falei para vocês que era o limite? Disso aqui não passou. Quando a poupança bate 8,5%, perdão, a Selic 8,5%, que nesse ponto 8,5%, a poupança ela trava. A poupança vem subindo aqui. Quando chega aqui, ela trava. Então não importa quanto suba mais a Selic, e é o momento que a gente pode falar agora, né? Não importa o quanto sobe a Selic, o máximo é 9,17% essa taxa aqui que a pessoa pegou naquela época. Qual que é o problema? O problema é que ninguém gosta de ver as parcelas subindo. Então, a taxa dessas pessoas é uma taxa que eu diria que ela é uma taxa ok. Não é uma taxa absurda. É uma taxa que hoje a gente pratica mais que isso. Só que quem pegou 4,4% viu o quê? Duas coisas. A parcela subir e ninguém gosta. E viram o saldo devedor subir, porque o indexador corrige as duas coisas, tanto parcela quanto saldo. Então, o que aconteceu naquela época, pessoal? O tio, o amigo, o primo, viu a parcela subir, viu o saldo devedor subir, e ninguém gosta disso. Ele tinha pego 4% e a taxa foi lá e passou para 9%. Então, nessa época, gerou uma aversão. Eles falaram assim, não quero isso. Eu não quero taxa variável. Só que, pessoal, agora a gente está com essa mesma taxa de 6,17 da poupança. Independente do que aconteça. Só que o banco, a Caixa, está oferecendo 4,22 mais poupança. Só que agora a poupança está travada. Como eu já falei no outro vídeo. Quem é meu aluno sabe. Inclusive, se tu ainda não é meu aluno, lista de espera vai estar aqui embaixo, para quando eu abrir alguma turma, eu vou te avisar quem estiver na lista de espera primeiro. Se tu quer estar entre os melhores do Brasil, é no Financiamento Pro. Financiamento Pro. A galera de lá entende isso aqui, mostra para os clientes e tem resultados reais. Então, tu não pode deixar o cliente achar que isso aqui é uma coisa ruim. Essa é a melhor taxa do mercado hoje. Ao total, ela está em 10,39% mais TR. Não esqueçam, a poupança também tem TR. Então, essa é a melhor taxa da atualidade. Janeiro de 25, gravação desse vídeo, nada melhor do que isso aqui, Caixa ou bancos privados. A Caixa mesmo está ofertando uma taxa, quando não tem a variação da poupança, 11,19 mais TR. Por que eu vou pegar essa daqui se eu tenho essa daqui? Então, esqueçam, taxa da poupança hoje, melhor opção. E pela explicação que eu dei para vocês aqui, as pessoas não gostam dessas taxas por causa disso, porque já subiu muitas vezes. Só que agora eu estou falando para vocês, não tem mais como subir, a poupança está travada. Aí, última mensagem do dia de hoje, pode chegar alguém aqui e falar o seguinte, não, Murilo, mas pode acontecer de destravarem a poupança e botarem uma regra, botarem uma lei, passar no Senado. Bom, pode. Mas quem sem consciência vai botar a poupança rendendo muito, né? A poupança é funding do SBPE. Se a poupança realmente destravasse do 6,17, para nós, do mercado imobiliário, seria maravilhoso, porque ia facilitar o crédito às pessoas. A gente ia ter mais dinheiro na poupança, ia melhorar o SBPE, seria muito bom. Mas eu não acredito que aconteça, e se acontecer, subiria muito pouco aqui. Ninguém vai botar uma taxa de poupança muito maior do que isso. Então, aqui eu posso dizer para vocês, clientes estão seguros, e se tu viu esse vídeo até o final e ainda não te inscreveu na lista de espera, tá perdendo tempo, tá bom? Já curte para próximos vídeos como esse aqui.